Bom dia, turma. A nossa aula de hoje a gente vai trabalhar a adição de números inteiros. A gente sabe que a adição dá a ideia de juntar, né? De associar. Só que nos números inteiros a gente vai ter os números positivos e os números negativos. Então a gente vai seguir, de certa forma, algumas coisinhas diferentes. A primeira coisa que eu quero que vocês, antes de a gente entrar em adição, é o jogo de sinal. Para que serve esse jogo de sinal na adição? Quando tu tem dois sinais juntos na frente de um número, tu vai ter que fazer o jogo de sinal, porque cada número só pode ter um sinal na frente dele. Então, para isso que serve o jogo de sinal, para tu definir qual é o sinal daquele número, porque tipo nessa situação aqui, ó, eu tenho dois sinais na frente do 3, então aqui eu vou ter que fazer o jogo de sinal, certo? Então, o jogo de sinal na adição serve para isso, quando eu tenho dois sinais juntos para definir qual o sinal é daquele número. Então, vamos lá. O jogo de sinal é o seguinte: se eu tenho um positivo com positivo, dá positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. E negativo com negativo, positivo. De novo. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. De novo. Mais com popular. Mais com mais. Mais por menos, menos. Menos por mais, menos. E menos por menos, mais. Certo? Isso aí é a regrinha do jogo de sinal. Agora vamos lá para a soma. Eu vou somar dois números inteiros com sinais iguais. Aí, toda vez que os números dos sinais forem iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Primeiro eu vou ter que eliminar o parênteses. Observe. Eu vou somar mais 2, mais 3. O 2 tem quantos sinais na frente dele? Só um, então eu vou lá e vou repetir. Sem o parênteses. O 3 tem quantos sinais na frente dele? Tem dois sinais. Então aqui, ó, tu vai ter que fazer o jogo de sinal. Positivo com positivo dá o quê? Positivo. E repete o 3. Observe que os dois sinais são iguais. Então, se os sinais são iguais, você soma. 2 mais 3, 5. E repete o sinal, que se aqui é mais, se aqui é mais, eu vou repetir o sinal de mais. A mesma coisa ocorre aqui, ó. Mais 3, mais 5. Primeiro tenho que eliminar o parênteses. Se tiver o parênteses, então, o 3 só tem um sinal, então eu vou repetir o sinal do 3, o sinal que está na frente do número. O 5 tem quantos sinais na frente dele? 2, então aqui eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Positivo com positivo dá positivo. E repete quem? O 5. Agora, ó, sinais iguais ao contrário, os sinais dos números são iguais. Se os sinais são iguais, eu vou somar 3 mais 5, 8. E vou repetir o sinal, que é o quê? Mais. Agora eu tenho menos 2 mais menos 4. Primeiro eu tenho que eliminar o parênteses. O menos 2 tem quantos números na frente dele? Apenas um. O 4 tem o quê? Tem 2. Então, tu tem que fazer o jogo de sinal. Positivo com negativo dá negativo. Negativo, repete o 4. Observe que os sinais dos números são iguais, ó. Menos e menos. Se os sinais são iguais, eu somo. 2 mais 4, 6. E repete o sinal. Se aqui é menos, se aqui é menos, eu vou repetir o menos. Menos 3 mais menos 7. Como tem parênteses, eu vou repetir o menos 3, que é o sinal dele, e eliminei o parênteses. O 7 tem dois sinais na frente dele, então tem que fazer o jogo de sinal. Positivo com negativo, negativo. E repete quem? O 7. Tenho menos 3, menos 7. Sinais são iguais, eu somo. 3 mais 7, 10. E conservo o sinal de menos, certo? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Se é positivo com positivo, soma e repete positivo. Se é negativo com negativo, soma e repete o sinal de negativo. Professora, e quando os sinais são diferentes? Então, vamos lá. Agora a gente vai somar com números com sinais diferentes. Quando os sinais for diferentes, eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior, certo? Aqui eu tenho, faço o mesmo processo. Se tem parênteses, primeiro eu elimino parênteses. Eu tenho mais 3. Então, repete mais 3. O 2, eu tenho dois sinais na frente dele. Tem que fazer o quê? Jogo de sinal. Mais por menos,
Menos. Menos quanto? Menos 2. Professora, bote bem um jogo de sinal que eu já esqueci. Vou botar bem aqui, ó. Jogo de sinal. Positivo com positivo dá positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. E negativo com negativo, positivo. Só para lembrar. Agora, sinais iguais é diferente, né? Então, tu subtrai. Tu tem 3, tu tira 2, fica quem? 1. O maior não é o número 3, qual é o sinal dele? Não é mais, então tu vai repetir o mais, certo? De novo, outro exemplo. Menos 2 mais 2. O menos 3 só tem um sinal na frente dele, então vou repetir o menos 3. O 2 tem quanto sinal na frente dele? 2. Então, positivo com positivo dá positivo. E abaixa quem? O 2. Sinais iguais ou diferente? Diferente. Se é diferente, tu subtrai. Tu tem 3, tu tira 2, tu fica quanto? 1. Só que o 3 não é maior. Qual é o sinal do 3? Não é menos, então tu vai conservar o menos. O que tu vai fazer? Subtrair e repetir o sinal do maior. Aqui, ó, menos 5 mais 3. O menos 5 só tem um sinal, então eu vou repetir o menos 5. O 3 tem quantos sinais? 2. Então tem que fazer o quê? Jogo de sinal. Positivo com positivo dá positivo e repete quem? 3. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Se os sinais são diferentes, tu subtrai. Tu tem 5, tu tira 3, fica quanto? 2. E conserva o sinal do maior. Não é o 5? Qual é o sinal do 5? Não é menos? Então conserva o menos. Mais 4, mais menos 3. Então, tem aqui, ó. Mais 4. Sinais iguais ao contrário. Ou, o 3 tem 2 sinais, né? Tem que fazer jogo de sinal. Mais por menos, menos. Sinais iguais ou contrários. Contrário, se é contrário, tu subtrai. 4, tu tira 3. 1, e repete o sinal do 4, que é o quê? Mais. Certo? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Uma observaçãozinha. A soma de dois números inteiros opostos é sempre igual a zero. Opostos como, professor? Um positivo e o outro negativo, mesmo valor. Um exemplo, eu tenho mais 3 mais menos 3. O mais 3 só tem um sinal. Então, eliminei o parênteses. O menos 3 tem 2 sinais, então eu tenho que fazer o quê? Jogo de sinal. Mais por menos, menos. Sinais contrários, eu não tenho, né, que subtrair o maior pelo menor, só que são iguais, então 3 tira 3, fica quanto? 0. O 0 não é nem positivo nem negativo, o 0 é neutro, então não preciso colocar sinal na frente dele. Menos 5 mais 5. Menos 5, só tem o sinal, repete. O mais 5 tem 2 sinais, então tem que fazer jogo de sinal. Mais por mais, mais. Sinais iguais ou contrários? Contrário. Se é contrário, tu subtrai. 5 tira 5, nada. Qual o sinal, professora? Nenhum, porque o 0 é neutro, certo? Aqui a gente só aprende praticando. Aqui eu dei um exemplo de adições com mais de 2 parcelas, certo? Você vai fazendo de 2 a 2, ou soma primeiro os positivos e depois os negativos. Tanto faz. Vamos somar, vamos fazer aqui. Eu vou juntar quem tem sinais iguais. Ó, primeira coisa, adição de 2 ou mais parcelas, tu vai observar o seguinte. Tem parênteses nessa situação aqui? Eu tenho menos 2, mais 3, mais 6. Tem parênteses? Não. Cada número só tem um sinal? Só. Então, faz direto. Tem algum menos 2 além desse? Não, então eu vou repetir o menos 2. O positivo tem 2, então eu vou somar os números positivos, porque sinais iguais eu não somo, então eu vou somar. 3 mais 7 vai dar quanto? 10. E conservo o sinal mais. Agora eu tenho apenas 2 números, 2 parcelas com sinais contrários. Se são sinais contrários, eu vou subtrair. Eu tenho 10, eu tiro 2, eu fico com quanto? 8. E conservo o sinal do maior, que é o quê? Mais. Certo? Simples assim. Só que isso aqui é prática. Bora lá. Agora, no segundo exemplo, eu tenho parênteses. Então, eu tenho que eliminar os parênteses. Primeiro, 27. Só tem um sinal na frente dele. O 13 tem quantos sinais na frente dele? 2. Tem 2 sinais, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. E negativo com negativo, positivo. Positivo com positivo, positivo. Agora, positivo com negativo, negativo. Certo? Agora, eu não tenho mais parênteses, cada um número só tem um sinal.
que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou juntar quem tem sinais iguais. Então, aqui, ó. Quem é que tem sinais iguais? O mais 27 e o 13. Então, eu junto mais 27 mais 13, vai dar quanto? 40. 40 é o quê? Positivo. 18 não tem ninguém para juntar, eu vou só abaixar. Ou 28, só vou abaixar. Agora, os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Se é diferente, tu subtrai. 40 menos 18 vai dar o quanto? 12. E conserva o sinal do maior. Quem é o maior? É o 40 ou é o 28? É o 40. Qual é o sinal do 40? Positivo. Um próximo exemplo. Eu tenho 4 parcelas. Faça o mesmo modo. Primeiro eu tenho que eliminar os parênteses. 64. Só tem um sinal, então eu vou repetir o 64. O 96 tem quantos sinais? 2. Então eu vou eliminar. Mais por menos. Menos. O 7 tem quantos sinais na frente dele? 2. Mais por menos. Menos. E o 200 só tem 1. Eu vou juntar todo número que tem sinais iguais. 64. Faz logo de uma vez. 64, 96 e 7. Eu faço a sominha separada. 64, eu faço bem aqui, ó. 64 mais 96 mais 7. 4 mais 6, 10 mais 7, 17. Vai 1. 1 mais 6, 7. Com 9, 16. Vai dar o quê, ó? 197. Quando eu juntei os 3 números negativos. Quando eu somo os 3 números negativos, eu somo e conservo o sinal. Se é negativo, se é negativo, se é negativo, conserva o negativo. E agora, eu vou abaixar aquele elemento que eu não juntei, que for mais 200. Agora, sinais iguais ou contrários? Contrários. Se os sinais são contrários, eu subtraio. 200 menos 137... Faz a continha separada e coloca só o resultado. 200 menos 147 vai dar 33. Quem é maior? É o 167 ou é o 200? É o 200. Então, qual é o sinal do 200? Positivo. Certo? E praticar, porque se a gente só aprende praticando. Na hora da atividade, eu quero que faça desse jeitinho. Não quero só as respostas, eu quero do jeito que eu estou fazendo aqui nos exemplos.